Você é tímido, envergonhado ou tem medo de ter um branco na hora de dar uma entrevista? Olha, Felipe, eu sei o que eu vou falar, mas na hora eu tenho medo de esquecer tudo isso? Esse é o nosso tema de hoje. A timidez acaba impedindo muitas vezes você de conquistar coisas na sua vida, por você ter vergonha, ter esse medo de se expor. Então, hoje a gente vai falar sobre isso, como você pode evitar essa timidez, evitar isso que acaba te trazendo prejuízos aí para a sua vida, para a sua carreira profissional. Primeiro de tudo, se você é tímido, é importante que você não se isole e que você enfrente essa timidez. Isso mesmo. Ah, Felipe, eu sou tímido, eu tenho vergonha de ir lá dar uma entrevista. Já pensou o que vão pensar de mim? Geralmente, a timidez está muito ligada ao que as pessoas vão pensar de você. Está ligado ao julgamento dessas pessoas. Deixa eu te falar uma coisa. Independente do que você faça ou do que você deixe de fazer, as pessoas vão te julgar. Então, se coloque à disposição para que essas pessoas te julguem, pelo menos por aquilo que você está fazendo e não por aquilo que você está com medo de fazer. Então, se você tem vergonha, se você é tímido, é necessário que você enfrente esse medo. E cada vez que você for enfrentando esse medo, vai ficar mais fácil. Eu tenho certeza disso. É como andar de bicicleta. Quando você começou a andar de bicicleta, você provavelmente começou com rodinhas. Depois você começou a tirar a rodinha e pedalar ali sem uma segurança extra. Mas eu tenho certeza que em determinado momento você começou a pedalar e acabou caindo. Mas depois que você caiu, você levantou de novo, continuou pedalando e cada vez que você pegava a bicicleta ia ficando mais fácil. E chega um momento em que você não precisa nem pensar. Você vai pegar a bicicleta e vai sair pedalando. É assim que funciona. Se você dirige, por exemplo, também foi assim. No início, talvez você tinha esse receio, esse medo de não conseguir, de fazer alguma coisa errada. Na hora que você foi lá tirar a sua habilitação, fazer aquela prova, o instrutor ali sentado do seu lado, você pode ter tido esse medo. Mas hoje, eu garanto que quando você entra no carro, você não fica nem pensando em o que você vai fazer, onde que os pés têm que ser colocados, como segurar o volante. Tudo isso já é automático para você. E da mesma forma vai ser quando você começar a dar entrevistas. Você vai se expor e à medida que você vai se expondo e vai enfrentando esse medo da timidez e da vergonha, você vai criando prática e isso vai se tornar natural para você. Além da vergonha, do medo do julgamento, você pode ter medo também de ser humilhado, das pessoas rirem de você. Olha, se você for dar uma entrevista, provavelmente a sua primeira vai ser gravada. E tenha certeza que um jornalista jamais vai colocar no ar um trecho da sua entrevista que não ficou legal. Aquele trecho que você disse, olha, não usa essa parte aqui, não ficou muito legal, ou algo que você falou de errado ali, se embaralhou no meio das palavras. Isso não vai ser utilizado, eu garanto para você. Quem sabe você pensa, mas Felipe, olha, tem pessoas aí profissionais no mercado que são mais capacitados do que eu para falar sobre esse assunto. Eu entendo desse assunto, mas eu tenho certeza que algumas pessoas vão olhar aquilo ali e vão dizer, olha, eu sei muito mais do que ele para estar falando sobre esse determinado assunto. Algumas pessoas não dão entrevistas porque não se acham capazes de falar sobre aquele assunto e porque acreditam que tem profissionais mais capacitados do que elas para falar sobre esse determinado assunto. Mas deixa eu te falar uma coisa, não importa o tema que você vai abordar, sempre vai ter alguém mais capacitado do que você para falar desse assunto. Mas se você está lá falando desse assunto, quem vai estar te assistindo vai dar crédito para você. As pessoas que estão assistindo televisão e entra lá um advogado falando sobre um determinado tema, mesmo que ele seja recém-formado, quem está assistindo vai dar crédito para ele, porque ele está aparecendo em um veículo de comunicação tradicional. Se você aparecer na TV, no rádio ou em um portal de notícia, em um jornal dando uma entrevista e falando do assunto que você domina, isso vai te dar crédito, você vai começar a se tornar uma autoridade por isso. Então, não fique com esse receio de que outra pessoa deveria falar no meu lugar. Assuma esse lugar e aproveite essa oportunidade. O importante é que você sempre dê o seu melhor. Agora vamos falar sobre o branco, o medo de ter um branco. Olha, Felipe, eu não sou tímido, eu não tenho vergonha, mas eu acho que na hora que eu chegar lá, de frente para a câmera, na hora de dar essa entrevista, eu vou ficar com medo, eu não vou saber o que falar. E aí, e se eu esquecer de tudo aquilo que eu tinha planejado para falar? Aí que está o seu erro. Nunca planeje o que você vai falar numa entrevista. Nunca tente decorar as suas respostas. Muitas vezes, quando a gente marca alguma entrevista, a primeira pergunta que o entrevistado faz, até mesmo para o produtor que está ligando para marcar com ele, antes dele receber a equipe, é o seguinte: o que vão me perguntar? Quando chegarem aqui, quais que vão ser as perguntas? Muitas vezes o produtor acaba até mandando algumas dessas perguntas, possíveis perguntas que o repórter vai fazer no momento da entrevista, no dia dessa gravação. E geralmente as pessoas fazem o quê?
pegam essas perguntas e começam a escrever um texto de resposta para cada uma delas. Aí você escreve seu texto, nunca vai ficar bom, você sempre vai ter alguma palavra para trocar, alguma vírgula para colocar, alguma acentuação ali que não está legal, e aí você vai mudando e vai mudando e vai mudando, e quando chega no dia da entrevista, chega lá, o repórter vai te fazer essas perguntas e você vai querer lembrar daquele texto que você escreveu, vai tentar decorar aquela fala que você planejou. E essa é a melhor forma de dar tudo errado. Essa é a receita para você fracassar na hora da sua entrevista. Então, nunca tente decorar a sua fala. O branco, ele só acontece quando você esquece alguma coisa. E como que você vai esquecer alguma coisa? Se você tentou decorar, se você vai tentar lembrar dessa coisa para falar. Então não tente decorar. Você entende do assunto que você está disposto a dar uma entrevista. Se você é um advogado, você sabe sobre as leis. Se você é um médico, você sabe sobre saúde. Se você é um empresário, você sabe sobre o seu negócio. Então não tente ficar decorando alguma coisa para responder. Na hora o jornalista vai conversar com você um pouco antes de gravar, você vai entender mais ou menos o assunto e quando for gravar, deixe que ele te faça a pergunta e que você responda de forma espontânea. Responda com as suas palavras, seja sucinto, é importante que a sua resposta dure ali no máximo 30 segundos. Se o jornalista se interessar por aquele tema, ele vai tentar te fazer essa pergunta de uma outra forma. Aí você pode se estender um pouco mais, chegando até 1 minuto, mas nunca fale muito mais do que 30 segundos. Como eu já falei aqui no Autoridade na Mídia, uma entrevista para a televisão, uma reportagem completa para a TV ou até mesmo para o rádio, não vai passar muito de 2, 3 minutos. Então é importante que você seja sucinto nas suas respostas para que elas não sejam cortadas na hora da edição. Antes de tudo, é importante que você tenha bem definido qual que é o nicho, qual que é o segmento da sua área de atuação que você quer se tornar uma autoridade para a imprensa. Não adianta você querer falar de qualquer assunto, você tem que falar daquele assunto que você domina, que você estudou profundamente. É sobre esse tema que você vai ter capacidade de explanar e de falar. Assim você não vai precisar decorar, porque você sabe desse tema. Assim que o jornalista perguntar para você, você vai conseguir responder facilmente essa pergunta. Quando forem marcar a entrevista com você, o produtor já vai te orientar sobre qual é o tema da reportagem, qual que é a linha editorial que aquela reportagem vai tomar. É sobre essa linha editorial que você tem que se planejar, mas se planejar não significa que você tenha que decorar a sua resposta, mas sim estudar sobre esse assunto. Se, por exemplo, você é um dentista, te chamaram para falar sobre clareamento dental. Bem, é um assunto que você domina, que você se propôs a dar uma entrevista, mas não custa nada você dar uma pesquisada sobre esse tema. Vai lá nas fontes que você conhece, pesquisa, estuda, veja se tem alguma coisa inovadora relacionada a esse tema que você possa abordar na entrevista. Mas sim para você refrescar sua memória e não para você tentar decorar e montar respostas prontas. O ideal é que você realmente seja espontâneo nas suas respostas, mas você pode sim se preparar, anotando tópicos, por exemplo, eu sei que saiu uma pesquisa nova sobre clareamento dental, é esse tema da minha entrevista, então eu vou anotar aqui o que eu achei mais interessante nessa pesquisa. A pesquisa diz, por exemplo, que 70% das pessoas que procuram por clareamento dental são mulheres. Esse é um dado interessante que você pode incluir numa resposta sua, mas jamais tente decorar as respostas. Uma entrevista nada mais é do que uma conversa e tem que ser dessa forma. Mesmo ao vivo ou gravada, você tem que lembrar que você está conversando com alguém, está conversando com o jornalista que está te entrevistando e está conversando com o público que está em casa, seja em TV, em rádio, em portal de notícia ou até mesmo em um jornal impresso. Quem vai ler a sua fala ali tem a impressão de que está conversando com você. Então lembre-se de você não usar palavras difíceis, tente sempre falar de uma forma clara que qualquer pessoa consiga entender, usando uma linguagem mais coloquial. E isso é que vai te fazer uma autoridade na mídia. É aí que você vai conseguir sucesso e vai conseguir dar cada vez mais entrevistas, porque o jornalista vai se sentir à vontade para conversar com você e o público também vai ter essa percepção de que você é uma pessoa que entende do assunto e consegue explicar de forma didática que todo mundo consegue compreender. Durante a sua vida você já deve ter feito algumas apresentações, até mesmo de seminários, na faculdade, na escola. Como é que você se saía nessas apresentações? Se você se saía mal nelas, é porque você tentava decorar esse assunto, você tentava decorar o tema que você ia falar, as frases que você ia abordar. Em uma apresentação, da mesma forma como numa entrevista, o ideal é que você seja espontâneo. Eu vejo muitas vezes as pessoas fazendo apresentações, montando lindos PowerPoints, apresentações lindíssimas, e quando elas dão play ali, tem um monte de texto. Aí a pessoa começa a ler o texto, ou então tem várias frases, ela começa a ler a frase para depois ela conseguir falar sobre aquele tema. O ideal de uma apresentação é que você sempre coloque no fundo, no PowerPoint, imagens, fotos que relembrem o assunto e talvez alguns tópicos, mas você deve ser espontâneo na sua fala. Por exemplo,
para cada um dos seus slides, você pode ter um tópico anotado em um pequeno papel na sua mão. E aí você vai ler esse papel e você vai saber sobre o tema que você vai falar naquele momento, sobre o assunto que você vai abordar naquele tópico. Mas nunca tente decorar. Quando você tenta decorar, fica muito mais difícil para você conseguir falar sobre esse assunto na hora de uma entrevista ou na hora de uma apresentação. Porque se você esquecer de uma palavra, você vai esquecer de todo o resto e aí o branco é inevitável. Os apresentadores de televisão, por exemplo, quando estão no estúdio, têm o teleprompter, ou TP, como a gente chama popularmente. O que é isso? É um equipamento que fica na frente da câmera e ali ele lê as notícias. Então, quando você está vendo um apresentador apresentando algum telejornal, ele não decorou tudo aquilo, ele está lendo a notícia, lendo e interpretando de uma forma que você que está em casa não percebe. Às vezes tem alguns improvisos, mas geralmente ele segue esse teleprompter. Já o repórter que está na rua não tem esse auxílio do teleprompter, é somente ele e a câmera mesmo, ele tem que contar uma história. Geralmente por dia eu tenho de 5 a 6 assuntos para falar dentro do telejornal em que eu trabalho. E como é que eu faço para conseguir falar de todos esses temas? Primeira coisa é não decorar. Eu pego, leio a notícia, escrevo com as minhas próprias palavras uma cabeça, como a gente chama, que é a chamada que o apresentador vai fazer lá no estúdio, para me chamar para falar daquele assunto. Então eu escrevo ali, hoje vamos falar sobre tal e tal assunto, e quem vai falar sobre esse assunto é o Felipe. Aí ele me chama. E o que eu faço para conseguir falar sobre aquele tema? Eu entendo o tema profundamente. Eu leio, releio, escrevo com as minhas palavras e depois eu anoto alguns tópicos. Com esses tópicos eu lembro do que é mais importante para que eu fale e eu consigo improvisar e ser espontâneo na hora em que eu estiver contando essa informação. Uma dica essencial é você dar uma entrevista e você falar sobre algum tema como se você estivesse contando para um amigo seu. Quando você vai contar para um amigo sobre um assunto da sua área de atuação, você não conta de uma forma coloquial que ele vai conseguir entender, mesmo ele não sendo especialista do seu segmento. É assim que você tem que falar na hora de uma apresentação ou na hora de você gravar uma entrevista, tá certo? Agora você deve estar pensando, tá, Felipe, mas eu nem dei uma entrevista ainda, eu nem comecei. Como é que eu vou fazer para conseguir perder esse medo? Você estava dizendo que quem é tímido, quem tem vergonha tem que enfrentar o medo. Como que eu vou enfrentar o medo se eu ainda não fui chamado para dar uma entrevista? Tem como e você pode fazer isso. Se você tem esse medo até mesmo em apresentações, uma boa dica para você é você ir em um karaokê. Você já foi num karaokê? Quando você vai num karaokê com seus amigos ali, você tem que enfrentar todas aquelas pessoas que estão ali sentadas, assistindo às apresentações. Você vai ter que subir no palco e você vai ter que cantar. Não quer dizer que você tenha que cantar muito bem, mas a sensação de levantar da sua mesa, caminhar pelo corredor e ir até o palco, subir e enfrentar toda aquela plateia te olhando, esperando pela sua apresentação, isso é que vai te deixar com menos frio na barriga. Cada vez que você for fazer isso, você vai ter menos frio na barriga e quando você for enfrentar uma situação real, onde você vai subir no palco para uma apresentação sua, onde você vai enfrentar uma câmera para uma entrevista, esse frio na barriga já vai ter diminuído, porque você já vai ter experimentado essa sensação. Você já praticou algum esporte radical? Olha, eu já desci de tirolesa e garanto para você que na hora me deu um frio na barriga tremendo, um medo, e na hora que eu desci de fato, eu percebi que foi muito tranquilo, consegui aproveitar aquele momento. Depois eu desci mais uma vez e na segunda vez já foi super tranquilo, porque eu já tinha tido aquela sensação antes. É dessa mesma forma que você tem que se preparar para uma entrevista, tendo essa sensação antes. Se você tem também medo da câmera, faça isso que eu estou fazendo agora. Pegue uma câmera aí, com certeza o seu celular deve ter alguma, e comece a gravar vídeos, comece a responder perguntas sobre o tema que você domina, dá uma olhada nas entrevistas que tem sobre o assunto que você domina na internet e anote as perguntas que fizeram para aquele entrevistado e tente responder você mesmo. Peça aí para os seus filhos, para sua esposa, o seu marido, namorado, fazer a pergunta para você que você responda de forma natural, espontânea, e assim você vai se acostumando com a câmera e cada vez vai ficar mais fácil você enfrentar essa sensação. E na hora que te chamarem para dar uma entrevista de verdade, você já vai conhecer a sensação, vai dominar aquele ambiente, não vai ficar com medo e vai mandar muito bem, eu tenho certeza. Comece agora mesmo a enfrentar os seus medos. Agende aí para fazer, quem sabe, uma live no Instagram com um colega seu da sua profissão para falar de um determinado tema, sem combinar muita coisa. Define o tema, chega lá e fala. E grave vídeos também para que você perca esse medo. Mas comece agora, não espere para depois, porque enquanto você fica esperando, concorrentes seus estão tomando o seu lugar. Vai lá, não demora e me marca, porque eu vou querer assistir, tá certo? Um abraço e até a próxima!